Olá, tudo bem? Eu me chamo Tony Emanuel, eu sou acadêmico do curso de bacharel em teologia na Unicesumar. E o meu motivo de estar gravando esse vídeo é porque eu vim aqui hoje para que a gente venha bater um papo sobre um marco histórico no cristianismo, né, que é a Reforma Protestante. A Reforma Protestante aconteceu ali na Alemanha no ano de 1517, né, com o monge agostiniano Martinho Lutero, onde ele apregou 95 teses, discordando de alguns dos comportamentos da Igreja Católica. Mas para que a gente possa compreender como se deu a Reforma Protestante, se faz necessário que a gente venha voltar ao contexto histórico em que a Igreja vivia na época em que se antecedeu a Reforma Protestante. Então, quando a gente vai estudar a história da Igreja, e existe muito material que a gente pode fazer uso para fazer esse estudo, a gente vê que o contexto histórico da realidade ali do catolicismo, né, do cristianismo, de forma geral, era um lugar onde que a Igreja Católica, ela exercia poder sobre o povo, poder inclusive até sobre os reis, né? E onde que muitas das vezes pessoas que se opunham àquilo que a Igreja Católica dizia ou tentava passar como que era certo de comportamento, né? Quando havia oposição contra os ideais da Igreja Católica, né? Maioria das vezes as pessoas que se opunham eram tidas como hereges e eram colocadas como em praça pública para morrer queimada, para servir de exemplo para que não houvesse pessoas que viessem a se opor contra os ideais da Igreja Católica. Uma das coisas também que marca muito esse contexto histórico são as vendas das indulgências. A Igreja Católica, ela se aproveitava da fé dos fiéis e do seu poder de influência sobre os fiéis, né? E elas vendiam perdão. Elas passavam para os cristãos da época que, através de um valor pago, elas conseguiriam a sua salvação, ou também conseguiriam livrar pessoas da sua família que tinham morrido, mas que se encontravam no purgatório. Então, quando pagavam ali as indulgências, né, uma alma era liberta do purgatório. Uma pessoa que ficou marcado foi o Tetzel. Ele tinha uma frase de que quando uma moeda tilintava no gasofilácio, né, uma alma era liberta do purgatório. Então, a Igreja Católica, ela tinha uma riqueza muito grande. A Igreja Católica, ela tinha muitas terras, ela tinha poder e influência política também naquela época, né? E ela se abastava cada vez mais de riqueza, mas de uma forma que não era legal. Uma das coisas também que marca esse período que antecede a reforma é a questão de que o povo, a população menos favorecida, elas não tinham acesso à Bíblia. Muitas delas, na verdade, não tinham acesso nem a uma escola, não conseguiam aprender a ler, né? E pelo fato também de a Bíblia estar escrita em latim, né? Só pessoas ali de alta patente, pessoas ali do clérigo da Igreja Católica, né? É que tinha acesso à leitura bíblica. Então a Bíblia, ela não era traduzida na língua vernácula, e nesse caso, se tratando ali de onde aconteceu a Reforma Protestante, na Alemanha, a Bíblia, ela não era traduzida ainda, na época que antecedeu a Reforma, ela não era traduzida na língua alemã. Então, esse era o contexto histórico daquela época. Uma das coisas que marcaram, né, o período da Reforma é que algumas outras pessoas já estavam sendo usadas, né? E é importante citar o nome dessas pessoas. Jan Hus foi um grande homem usado ali como um pré-reformador. Wycliffe também foi uma dessas pessoas que marcaram também, porque já começaram a ter ideias, né? Já começaram a ver ali na Bíblia, já começaram a ver ali na cultura da Igreja Católica coisas que não eram condizentes com as Escrituras Sagradas. Então, essas pessoas, elas foram muito importantes na história da Reforma Protestante. E agora nós iremos falar um pouco sobre o monge agostiniano Martinho Lutero. É descrito na história da Igreja, né,
que Martinho Lutero, um monge agostiniano, um teólogo, né, ele teve um encontro com uma passagem bíblica que se encontra lá na Cartas aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, que na parte B diz que o justo viverá pela fé. E quando Martinho Lutero tem um encontro com essa passagem, algumas divergências dentro da realidade que era pregada pela Igreja Católica começaram a se acender na sua mente. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que quando tudo parecia estar perdido, à luz de vela, um homem lê: o justo viverá pela fé. Então Martinho Lutero começa a questionar algumas coisas que a Igreja Católica pregava por certo. E no ano de 1517, Martinho Lutero havia desenvolvido 95 teses e ele apregou na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha. E dentre dessas 95 teses, 5 delas ficaram muito conhecidas, que são Sola Gratia, Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Deo Gloria e Sola Cristo. Sola Gratia, né? Somente a graça. Sola Fide, somente a fé. Sola Scriptura, somente as Escrituras. Sola Deo Gloria, somente a Deus a glória. E Sola Cristo, somente Cristo. 3 delas se destacam. Sola Graça, né? Somente a graça. Somente a fé. Na verdade, das 3, sola Escritura, né? Somente as Escrituras. Então Martinho Lutero está dizendo que as Escrituras elas são suficientes. As Escrituras elas são inerrantes, elas são infalíveis e não precisa de mais nada para vir, né, a agregar, não precisa de mais nada, não precisa de ser modificada. As Escrituras elas são suficientes. Ele fala também de somente a fé. Então ele rebate a Igreja Católica quando ela diz que a salvação se dá por obras. Martinho Lutero vem e fala bem assim: não, a salvação na Bíblia ela se dá mediante a fé em Cristo Jesus, e não há nada que você possa fazer, não há dinheiro que você possa tentar inserir para que você venha obter a sua salvação. A salvação se dá mediante a graça por meio da fé em Cristo Jesus. E aí sola Christus também, né, fica em evidência quando ele fala bem assim que somente a Cristo, que nós não precisamos mais de um mediador, né, homem. O próprio ser humano, ele é sacerdote, ele exerce o sacerdócio e ele tem livre acesso à presença do Senhor sem precisar do Papa, sem precisar de um padre, sem precisar de um bispo para que esteja levando as nossas petições ao Senhor. Martinho Lutero vem avisar que qualquer pessoa, por intermédio de Jesus que morreu na cruz por nós, Jesus ele é o grande sumo sacerdote, Jesus ele é o mediador entre Deus e os homens. E Martinho Lutero, né, ele defende que nós não precisamos mais de alguém que nos leve ao Senhor, né? O livre acesso da igreja foi real através do sacrifício. Uma via foi criada onde nós temos agora livre acesso à presença do Senhor. E isso, irmãos, isso trouxe um alvoroço grandioso, né, dentro daquilo que a igreja pregava para os fiéis. E esse período onde acontece isso já é o período, agora não mais antecedente à reforma, mas o período em si onde se dá início à reforma protestante, né? Então ali traz um grande conflito. A Igreja Católica tenta de todas as formas ali parar Martinho Lutero e suas ideias, né? E uma das coisas que ficou muito conhecida depois que essas 95 teses foram pregadas e começaram a ser espalhadas, um dos marcos é a questão da prensa. O fato da
imprensa de Gutenberg já ser uma realidade naquela época, ajudou muito para que a reforma se espalhasse. Por quê? Porque agora Martinho Lutero conseguia imprimir as suas ideias, né, para que elas fossem espalhadas por toda a Alemanha. Então a imprensa é algo que foi muito importante para que a reforma protestante pudesse ser uma realidade. Entendeu? E um outro fator que ficou marcado é que após isso, irmãos, a Igreja Católica ela queria de todas as formas parar o Martinho Lutero. Então, Martinho Lutero ele teve o apoio dos príncipes, né? O apoio de reis ali que conseguiram proteger Martinho Lutero. E algo também que marca é a questão de que Martinho Lutero ele consegue um feito histórico que foi traduzir a Bíblia de latim para o alemão. Então Martinho Lutero ele traduz a Bíblia para o alemão, né, imprime várias Bíblias e começa a ser distribuído. Então aquele povo agora eles conseguem ter acesso à verdade que liberta, que é a palavra de Deus. Então a Bíblia agora traduzida para a linguagem alemã, né, aquelas pessoas que sabiam ler, elas conseguiam agora ler a palavra e elas mesmas conseguiam ali agora traduzir, elas conseguiam agora ali, né, ter o conhecimento bíblico para tomarem as suas próprias decisões, não decisões baseadas naquilo que a Igreja Católica dizia que era correto. Um ponto que é muito interessante falar é sobre a dieta de Worms. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas é interessante falar que essa dieta de Worms ela foi montada e Martinho Lutero foi inserido ali no meio de grandes nomes ali, né, do catolicismo e também imperadores, para que ele abrisse mão de toda a sua fala, de tudo aquilo que foi pregado, para que ele voltasse atrás. E Martinho Lutero ali ele diz que não é correto e contra a sua consciência, e que até que provem na escritura de que suas ideias estão erradas, né? Se não conseguirem provar, ele não volta atrás. Mas precisaria de ser provado na Bíblia, e ele é muito incisivo nisso. E ele fala assim, que Deus me ajude, porque ele sabe, né, que a sua postura ali diante da Igreja Católica de não revogar o que tinha dito, ele sabe que poderia trazer ali grandes consequências para ele. Então, Martinho Lutero tem ali uma proteção, mas Martinho Lutero ele é excomungado da Igreja Católica, né? Toda a tentativa dele era que ele pudesse fazer aquilo tudo ali, mas que ele não saísse, né? Ele queria conseguir mudar todo o pensamento, né, católico ali, que estava errado, que iria contra a palavra do Senhor, mas ele queria mudar de uma forma amigável, mas não foi possível, né? A Igreja Católica se voltou contra Martinho Lutero, ele foi perseguido, né? Ele foi excomungado, e ali tudo isso se deu pelo fato de Martinho Lutero discordar da questão das vendas da indulgência. No período em que se deu a reforma, foi o período onde foi liberado em massa a venda das indulgências para que fosse construída a Basílica de São Pedro, a famosa Basílica de São Pedro. E ali, irmãos, todo o catolicismo ali, né, estavam vendendo ali indulgências, querendo vender perdão. As simonias são muito conhecidas, pessoas que vendiam objetos, né, vendiam pedaços de madeira dizendo que era uma lasca da cruz, né, vendiam ali, botavam à exposição crânios ali, né, esqueletos mesmo de crânio ali dizendo que era o crânio do apóstolo João, e para que isso fosse visto, teria um valor para se pagar. Então foi nesse contexto, irmãos, foi nesse contexto onde a igreja tentava acumular riquezas, que Martinho Lutero foi levantado ali, né, pelo Senhor para ir contra. E isso, irmãos, mudou toda a história do cristianismo. E eu queria falar um pouco aqui, resumidamente. O que eu quero aqui, né, nesse vídeo é despertar em você o desejo de buscar ainda mais por esse conhecimento, que você busque o desejo de se aprofundar, você que é cristão, protestante, ou você que é amante da história, né, da cultura, que você busque se aprofundar. Se falando no período pós-reforma, nos impactos que a reforma trouxe para nós, né, cristãos protestantes, é que a Igreja Católica, irmãos, naquela época, ela, como eu falei no início, ela tinha todo o poder. Então, os protestantes, né, aqueles que aderiram ali às ideias de Lutero, né, eles
eles não tinham acesso à educação, né? Os cristãos protestantes, eles não tinham acesso a ter um enterro de seus familiares, né? Um culto fúnebre, né? Enterrar ali, né? Por quê? Porque todo o poder dos cemitérios era tudo ali para a Igreja Católica. Da mesma forma eram os casamentos daquela época, né? O catolicismo, eles quem realizava as cerimônias, né? Então, um outro fator também que é muito interessante estar pontuando aqui, que é a questão do acesso à educação, às escolas, né? O catolicismo, ele retinha muito, não permitia que as pessoas ali menos favorecidas tivessem acesso à educação. Ficava tudo ali restrito somente a eles. E com a reforma protestante, todas essas coisas elas começaram a ganhar força e elas começaram também a desmembrar da Igreja Católica. Desmembrar. Então, com a vinda da reforma protestante, os cristãos protestantes agora eles tinham acesso, né, não ficou somente no poder da Igreja Católica, teve o poder agora, né, da religião e do Estado, né? Então, não ficou somente no poder da Igreja Católica o uso ao cemitério para o enterro dos seus familiares, não ficou somente no poder da Igreja Católica, né, as cerimônias de casamentos, né, e não ficou somente no poder da Igreja Católica, uma coisa que para mim tem uma importância muito maior do que todas as outras duas estados, que foi a questão do poder da educação. A educação, irmãos, começou a se expandir, foram criadas escolas, né, umas das universidades, se não a mais conhecidas, mas está dentre as mais conhecidas e conceituadas também, que é a Universidade de Harvard, né, ela foi criada pelo protestantismo, entendeu? Então começou a reforma, né, o movimento da reforma começou a expandir a questão educacional. Para quê? Para que os cristãos protestantes, né, tivessem acesso a uma leitura, para que conseguissem acesso à leitura bíblica e que mais pessoas fossem alcançadas, né? E dentro disso, missionários, irmãos, foram enviados, né, por tantos países, por tantos estados, levando ali, né, uma palavra bíblica, uma palavra ali verdadeira, e com certeza o Espírito Santo agindo, muitas pessoas ali foram alcançadas, muitas vidas ali foram alcançadas, foram libertados, os dogmas das igrejas católicas foram impactados pela reforma e muitas coisas tiveram que ser mudadas também. Então, o marco da reforma protestante é algo grandioso, poderoso, trouxe mudanças significativas na Igreja de Cristo, né? E a gente precisa, como cristãos, né, continuar sempre nos autoavaliando como que se encontra a igreja protestante nos dias de hoje, né? Como que se encontram os nossos ideais. Será que os nossos ideais continuam sendo bíblicos? Será que os nossos ideais continuam agradando aquilo que o Senhor espera de nós como cristão protestante? Fica essa pergunta para você. Eu encerro esse vídeo por aqui. Agradeço a você que assistiu, que você seja abençoado e que desperte em você esse desejo da busca pelo conhecimento. Amém? Um forte abraço, fica com Deus, que a paz seja com todos.